Obrigada, Daiane. Agora, eu preparei uma pequena apresentação para poder contextualizar como que a gente chega até essa audiência pública. Então, ela tem como nome a importância do ensino da filosofia e sociologia na educação básica. Por gentileza, pode passar. Então, aqui, a contextualização. Eu acho que começa por aí? Sim, né? Bem, gente, ao longo da história da educação no nosso país, a gente viveu algumas contrarreformas, com avanços, aí sim positivos, como foi o que aconteceu em 2008, mas, de maneira geral, a gente sempre vai perceber na nossa história ataques às ciências humanas. Eu trouxe aqui uma resolução de 2024 do Estado de São Paulo, que implementa essa reforma curricular e que diminuiu o investimento mínimo em educação. Então, o que a gente percebe quando vai analisar a história da educação é que, junto com ataques e contra-reformas educacionais, esses ataques eles acontecem junto com outros ataques também. Então, a gente trouxe esse exemplo, que, ao mesmo tempo que no estado de São Paulo a gente tem uma diminuição da carga horária de filosofia para a sociologia, também a gente tem um ataque no orçamento estadual da educação, que saiu de 30% para 25%. Isso representa mais de 11 bilhões a menos no orçamento do Estado de São Paulo para a educação. E a gente percebe, ao longo dessas contrarreformas, também um ataque focado nessas duas disciplinas. Pode passar, por favor. Aqui a gente trouxe uma linha do tempo com alguns marcos importantes quando a gente vai pensar na história da filosofia e da sociologia. Então, em 1971, quando a gente está ali no auge da ditadura civil, empresarial, militar, a gente tem a Lei 5.692, que retira da filosofia e sociologia do currículo do ensino médio, na época, o 2º grau, e coloca a educação moral e cívica. Em 96, aí já com a redemocratização do nosso país, a gente retoma a questão das ciências humanas, mas ainda sem uma previsão legal que garanta uma carga horária mínima de filosofia e sociologia. É verdade que a garantia das cargas mínimas das diferentes disciplinas não é um objeto de atenção da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Mas também é verdade que, historicamente, a gente tem essas disciplinas sob um ataque específico. Então, eu acredito e defendo que, por esse contexto e o que significa essas disciplinas na defesa da nossa democracia, da nossa soberania, ela precisa também ter um respaldo legal diferenciado. Em 2008, aí a gente tem um avanço significativo na proteção dessas disciplinas, com a Lei 11.684, que torna obrigatória em todas as séries do ensino médio o ensino de filosofia e sociologia. E, em 2017, a gente vive esse grande ataque aos nossos estudantes, ao direito à educação, que foi essa farsa do novo ensino médio. E ele só foi possível porque, em 2016, a gente teve um outro ataque, que foi um golpe parlamentar contra a presidenta Dilma. E, a partir de 2016, a gente tem
uma série de contrarreformas trabalhistas, previdenciárias e também na área da educação. E a área focada para ser atacada foi o ensino médio, desestruturando todo o currículo, precarizando com aqueles itinerários formativos, que é uma falácia, é uma maneira covarde, nojenta de dizer que está fazendo ensino integral, quando, na verdade, todo mundo sabe o que está acontecendo dentro das escolas públicas, o que aconteceu nesse período dentro das escolas públicas, e um ataque sem precedentes à função docente, porque ali também é introduzido e legalizado o notório saber. Em 2024, a gente tenta recuperar, num outro contexto já político, econômico, social do nosso país, alguns parâmetros mínimos legais com relação ao ensino médio, à organização do ensino médio. Mas vocês se lembram como é que se deu esse processo? A gente passou, o MEC ficou um ano inteiro em diálogo com todo mundo, com toda a sociedade civil, com todos os movimentos, preparou um documento que, em tese, estava acordado com todos os setores da sociedade, encaminhou para cá. O ex-presidente dessa casa, o deputado Arthur Lira, nomeou para ser o relator dessa matéria o ex-ministro da Educação do Temer, deputado Mendonça Filho, que foi a pessoa que fez a farsa do novo ensino médio. E ele destruiu o projeto. E foi um golpe muito duro. E, naquela situação, a gente conseguiu avançar em alguns pontos, mas não é ainda o ensino médio a legislação que o Brasil precisa e que nossos estudantes têm direito. Mas foi pela conjuntura e a nossa capacidade de correlação de forças, foi o que foi possível naquele momento. Então, a gente chega nessa situação onde a gente tem uma recuperação dessa formação geral básica, essa grande base que passou de 1.800 para 2.400 horas, essa foi a grande conquista, mas ainda ficamos com os itinerários formativos, e ainda ficamos sem alguns apontamentos que são fundamentais, entre eles, sociologia e filosofia. Pode passar, por favor. Então, aqui a gente retoma esse golpe que a filosofia e a sociologia sofreram na ditadura militar, com a introdução da educação moral e cívica e da USPB, e, obviamente, essas disciplinas alinhadas a manter uma ideologia autoritária. E depois a gente tem todo esse processo da linha de tempo que a gente já pontuou aqui. Pode passar. Aí a gente retoma o que foi esse ataque covarde contra os nossos estudantes, que resultou nessa tragédia de quase 500 mil estudantes se evadindo por ano do ensino médio, o que piorou os dados da educação no nosso país. Hoje, em cada 3 brasileiros, um não terminou a educação básica, são 68 milhões de brasileiros expulsos da educação básica. Hoje, um professor de ensino médio no Brasil recebe 3 vezes menos do que um professor do México, uma economia muito menor do que a nossa. O professor hoje do ensino médio, ele atende no mínimo 60 estudantes por semana, chegando a 300, 400 estudantes por semana, trabalhando em 3, 4, 5 escolas por semana, para conseguir formar a sua carga horária, para ele conseguir se sustentar a sua família. E essa foi o grande golpe
contra a educação, que foi essa formação geral básica de 1.800 horas e 1.200 daqueles itinerários formativos que a gente era o brigadeiro gourmet, toda aquela história que a gente já viu. E retomando uma ideia muito antiga, né? Não tem nada de novo nessa história, de que não, nossos estudantes têm que saber aprender português e matemática. É isso e só isso para a classe trabalhadora. É isso, no fundo, que reafirma essa reforma. E aí a gente tem, nesse contexto, é muito importante lembrar que também a gente teve uma longa batalha com relação à BNCC, e que ali também a gente teve perdas significativas quando ela foi estabelecida. E a gente tem agora as autonomias das redes, dos sistemas, em poder fazer e organizar o seu currículo sem uma centralidade e um direcionamento e uma garantia de uma carga horária mínima para essas disciplinas. Esse é o resultado que a gente tem hoje. Pode passar, por favor. Aí a gente tem esse avanço, que a gente conseguiu de 1.800 voltar para 2.400 horas, mas mantendo as 600 horas para os horários, para os itinerários formativos, aonde a gente tem uma perda significativa das disciplinas de filosofia e sociologia. Pode passar. Aqui eu trouxe como que está a questão do Estado de São Paulo, com as legislações. E lá em São Paulo foi tão curioso que lá a gente enfrenta, né, os expoentes dessa cultura fascista, da necropolítica, representada pelo governador Tarcísio e pelo prefeito Ricardo Nunes, que lá eles se adiantaram com relação ao novo ensino médio que a gente aprovou em 2000, que acabou sendo aprovado em 2024. E fizeram um edital, um decreto reformulando antes da legislação aqui ser aprovada. Obviamente, com redução dessas cargas, dessas disciplinas humanas. Mesmo secretário que veio do Paraná. Ele saiu do Paraná e veio fazer a maldade no estado de São Paulo. E quando a gente vai comparar por que ele faz esse adiantamento do decreto, é justamente para impedir que haja uma ampliação das ciências humanas dentro do currículo. E aí a gente pode passar, por gentileza. Aqui a gente tentou buscar um panorama de como está hoje a carga de sociologia e filosofia no nosso país. Pode passar, por favor. Não sei se vocês conseguem ver, mas, quando a gente pega as mudanças da legislação, a gente observa que, até hoje, mesmo a gente tendo conseguido mudar de 1.800 para 2.400 horas a carga horária da formação geral básica, a gente não percebe uma repercussão deste aumento nas disciplinas de filosofia e sociologia. E aí é que fica, acredito, a necessidade dessa audiência, dessa discussão e da gente ter mecanismos de indução mais firmes quando a gente fala dessas disciplinas, porque historicamente foram atacadas como nenhuma outra disciplina foi no nosso país, e mesmo quando a gente retoma um pouco dessa ideia da formação geral básica mais robusta, a gente não observa esse reflexo na carga horária dessas disciplinas. E isso você vai observar em todo o nosso estado, todo o nosso país. Pode passar, por favor, que tem mais uma tabela que vai demonstrando aí, ó, que pouco mudou, quase nada mudou
em alguns casos até diminuiu. Até diminuiu, como é o caso do Paraná. São Paulo também. Então, olha só, São Paulo, quando a gente olha aqui, ó, os dados de São Paulo, então, se antes da reforma você tinha uma carga horária de 180 horas, agora a gente está com 66,7. Percebem? E isso é uma tendência nacional. Paraná, cadê o Paraná? Aqui, ó. Paraná, a gente não conseguiu localizar os dados de como está hoje, mas a gente já percebe aqui que teve uma redução brusca com a implementação da contrarreforma do governo Temer. E já era pouco. Então, essa que é a questão, né? Já era pouco, tem uma queda brusca, e mesmo a gente conseguindo mudar, os dados da realidade demonstram essa precarização dentro da formação dos nossos estudantes. Pode passar. Então, aqui a gente só reafirma isso que eu acabei de fazer, essa análise, que não há uma recomposição da real da sociologia e filosofia dentro do currículo. E que, desde 2017, a gente tem esse aprofundamento da perda da carga horária dessas disciplinas. Aí, aqui, ó, há diferenças grandes entre estados. Por exemplo, redes que operam em pisos de 66,7, que é o caso de São Paulo, né? São Paulo, Espírito Santo, eles estão recompondo menos que o norte e o nordeste do nosso país, a carga horária dessas disciplinas. E aí, é que a gente não trouxe aqui os dados, mas foi pesquisado pela minha equipe, e também a gente percebe essa variação dependendo da modalidade que o ensino médio é ofertado. Se é diurno, se é noturno, se é integral, ou se é EJA. Isso também influencia na modulação da carga horária. Pode passar. E aqui a gente só reafirma o porquê que é tão importante a gente fazer esse debate aqui e a gente sair daqui com um plano de lutas, e por que a gente chama a sociedade para fazer esse debate. Filosofia e sociologia, elas garantem uma formação crítica, emancipadora, de reconhecimento e pensamento sobre o nosso passado. Só assim que você consegue projetar um futuro de país. Ele está ligado a condições e competências relacionadas ao trabalho, à cultura, à ética. E a escola é o principal equipamento de promoção de direitos humanos. E como que você vai fazer essa missão, cumprir essa missão, sem uma carga horária mínima de sociologia e de filosofia? E, certamente, quando a gente vai comparar a grade curricular da escola privada e da escola pública, a gente percebe que a escola privada ela mantém essas disciplinas no seu currículo. E os grandes vestibulares que a gente tem no nosso país também continuam exigindo essas disciplinas. Então, retirar a possibilidade dos nossos estudantes terem acesso a esse conhecimento é aprofundar as desigualdades educacionais, sociais, econômicas, raciais do nosso país, e é impedir a promoção dos direitos humanos e de uma educação crítica. Acho que com isso pode passar. E é por isso que a gente reafirma essa importância, e quero, com isso, agradecer todos que estão aqui hoje fazendo esse debate com a gente. Muito obrigada.